Eu lembro de algumas vezes na infância, ouvi alguns pregadores falarem assim: não espere ficar velhinho para entregar a sua vida para Jesus. Não espere ter gastado a sua juventude, ter gastado as suas forças, para depois entregar a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Já ouvi também muitas pessoas que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador já no alto da idade. Alguns já adultos, outros já até idosos. E esses, quando entregam suas vidas para Jesus, que tem um encontro real com Jesus Cristo, começam a dizer ao torto e à direito, a todo instante, o seguinte: ah, se eu soubesse, por que eu não entreguei mais cedo a minha vida ao Senhor? Por que eu não me dediquei logo ao Senhor? Eu não precisava ter passado tanta coisa nesse mundo se eu tivesse me rendido a Jesus há mais tempo. Quantas não são as pessoas que têm esse testemunho para dar, e quantas vezes nós não ouvimos isso também? Meus irmãos, há uma intenção do Senhor em viver ao lado do homem e da mulher, desde a mais tenra idade, da criança, do junior, do pré-adolescente, do adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. E quanto mais cedo nós temos uma experiência real com Jesus, mais cedo nós começamos a experimentar de uma vida cheia da graça, da bênção, do cuidado, dos livramentos que o Senhor... Você não tem ideia, adolescente, que está aqui nessa noite, de que já tem Jesus como Senhor e Salvador. Você não tem ideia dos grandes livramentos que o Senhor está te dando só porque você está na presença do Senhor. Pega um jovenzinho que experimentou esse mundão aí e que hoje é do Senhor Jesus, e pergunte para ele, pergunte para ela, como foi hoje, se ele pudesse voltar atrás, se ele pudesse ter lá onde ele se afastou, lá onde ele caiu, se ele não tivesse passado por aquilo, como ele gostaria de poder estar hoje vivendo, sem aquelas marcas, sem aquelas questões, sem aquelas experiências tão terríveis, que de repente precisou passar lá fora, longe do Senhor. Eu digo isso, queridos, porque eu também sou nascido e criado no Evangelho. Meus avós eram crentes batistas, meus pais crentes batistas, eu, nascido na igreja, nesta igreja, e aos 8 anos de idade, eu comecei a convocar e perguntar ao Senhor, falar com Deus: Deus, e aí? Meu pai fala do Senhor, minha mãe fala do Senhor, eu ouço todo mundo falar que Jesus é bom, eu gosto de ir para a igreja, eu gosto de cantar, cantava no coro das crianças, as músicas com a tia Ida, eu gosto, mas e aí? O Senhor existe mesmo? Eu perguntei para Deus, com 8 anos de idade, eu perguntei para o Senhor: o Senhor existe mesmo? E eu fiz uma prova com o Senhor, com 8 anos de idade, e o Senhor me visitou, meus irmãos, aos 8 anos de idade, 7 para 8 anos de idade, o Senhor me visitou no meu quarto, porque eu pedi, porque eu orei, a criança orou, e o Senhor ouviu, e o Senhor me visitou no meu quarto, e naquela manhã, o Senhor me encheu, o Espírito Santo do Senhor me encheu de tal maneira, que ao me olhar no espelho, eu não conseguia me reconhecer, eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu só lembro, hoje já com 50 anos, eu só lembro, e quando eu falo com essas coisas, eu sempre me emociono, de saltar em frente ao espelho e dizer: Deus existe, Deus existe, Deus existe. Porque ali, naquele momento, eu tive o meu encontro com Jesus Cristo. Depois disso, eu vim para a igreja, eu corri esperando chegar o domingo,
esperando o pastor fazer o apelo, para eu poder vir à frente. E com 8 anos de idade eu fui batizado nesta igreja, nesse batistério aqui, pelo pastor Elcio Menegatti. Aí chegou a adolescência, teve momentos turbulentos na minha adolescência, mas estava membro da igreja. Passei por algumas questões do mundo, e aí num dado dia eu estava dentro de um lugar que não era para estar, que não era lugar de crente. E quando eu entrei no banheiro daquele lugar, adolescente, jovenzinho já, 17 anos talvez, eu entrei naquele lugar, e eu vi uma cena tão horrível, tão deprimente. Eu entrei naquele lugar, era o banheiro de uma danceteria, né? Os adolescentes nem sabem o que é danceteria, é um baile da vida, né? Sabe, um banheiro de baile, imagina um banheiro de baile, é uma coisa assim, né? E aí, quando eu entrei naquele banheiro, tinha um jovem caído dentro do banheiro, todo vomitado, caído no banheiro, naquele lugar onde, banheiro de baile, tudo sujo, né? Aquele jovem caído ali, todo vomitado. Quando eu entrei no banheiro, que eu vi aquela cena, eu olhei para aquele jovem, Deus não me mostrou um jovem, Deus me mostrou uma alma naquele lugar, desmaiado, alcoolizado, desmaiado ali. E Deus falou no meu coração assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é seu lugar. Aqui não é seu lugar. Eu já saí daquele banheiro diferente. Eu que já tinha tido a minha experiência de conversão, agora eu tinha tido a confirmação do chamado. E eu rapidinho, que estava indo para a igreja uma vez ou outra, meio barro, meio tijolo, era crente, mas não lia a Bíblia, era crente, mas não orava, eu já saí dali refeito na minha fé com o Senhor, e nunca mais voltei. Dali, me firmei na igreja, me aprofundei nos jovens, daqui a pouco eu era professor de escola bíblica dominical, líder de jovens mais tarde, e aí foi, por quê? Porque o Senhor foi me buscar, abriu os meus olhos para a realidade do mundo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque o que abre os olhos do homem é o Evangelho. É o Evangelho. Anunciando o Evangelho da graça de Deus. Esse testemunho aconteceu comigo. Quando Deus me dá a oportunidade, eu falo para quem está próximo de mim, para os meus companheiros, amigos de trabalho, para aquele que para próximo de mim, me dá um tempo para ouvir, aquele que eu encontro que está desesperado, que está triste, que está abatido, eu falo: olha, se você clamar pelo Senhor, o Senhor vai te visitar. Por quê? Porque Ele me visitou. Aconteceu comigo, e como aconteceu comigo, pode acontecer com você também. Adolescente, jovem, adulto, criança, se você clamar ao Senhor, o Senhor vai te visitar. Atos capítulo 20, do verso 17 ao verso 24, é o texto que Deus colocou no meu coração, e eu separei para ler com os irmãos. Atos 20, de 17 a 24, mas eu vou ler apenas o verso 24, último versículo, apenas o verso 24. O texto bíblico diz assim: porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Vamos ler todos juntos? Vamos.
porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Amém? Amém? Agora você fala assim, fecha os seus olhos, abaixa sua cabeça e fala assim: Senhor, comigo. Senhor, comigo. Fala comigo. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Faz essa oração e o Senhor vai te atender. Comigo, Senhor. Comigo, Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. De onde eu estou, no meio da luta que eu passo, no meio da família que eu tenho, dos desafios que eu enfrento, hoje, Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Meus irmãos, o contexto que nós lemos do texto aqui é o apóstolo Paulo, aqui em Atos dos Apóstolos, Lucas relatando. E Paulo já está caminhando para o final do seu ministério. Paulo já tinha ido a Éfeso, havia tido uma grande confusão por causa do evangelho naquele lugar. Tentaram prender alguns da igreja lá, queriam que Paulo se apresentasse, não, os discípulos não deixaram. Paulo queria ir liberar aqueles que tinham sido presos, irmãos que tinham sido presos em seu lugar, mas eles não deixaram que Paulo fosse. Então Paulo ele tem que sair daquela cidade de Éfeso, porque ele estava sendo perseguido por causa do evangelho, porque haviam feito milagres naquele lugar, Deus havia feito grandes milagres ali. E ele então vai para Mileto. Paulo tinha o interesse, o desejo de ir para Jerusalém, mas o Senhor já havia revelado para ele que lutas e dificuldades ele iria enfrentar em Jerusalém. Deus já tinha revelado para ele que em Jerusalém lhe esperava prisões, situações. E diante disso Paulo vai dizer: porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Eu olho para esse texto e fico pensando, essa vida do apóstolo dedicada em pregar o evangelho, em fazer a vontade do Senhor, será que ele estava pensando nele mesmo? Não. Ele mesmo diz: não tenho minha vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu cumpra a carreira, desde que eu cumpra a missão, desde que eu cumpra aquilo que o Senhor tem para mim. Paulo estava pensando nas almas perdidas. Paulo estava pensando naqueles que precisavam ouvir do evangelho. Paulo gastou toda a sua vida, investiu toda a sua vida, desde a sua conversão, desde lá do caminho de Damasco, até agora, já no final da sua carreira, ele gastou a sua vida em anunciar a esperança. Jesus Cristo salva. A solução é Jesus. Essa era a mensagem de Paulo. Ele veio por graça para alcançar a cada um. O pecador, Jesus veio para perdoar pecados, para salvar o pecador, para intervir na vida daquele que sofre, daquele que está perdido, daquele que está sem caminho, sem saber para onde ir. Não é essa, meus irmãos, a missão da igreja? Anunciar a esperança. Como que nós anunciamos a esperança? No texto que Paulo deixa para nós vemos que anunciamos esperança comunicando o evangelho de Cristo. Comunicando, anunciando, proclamando o evangelho de Cristo. Paulo disse que a vida dele só era preciosa para ele mesmo se ele cumprisse seu ministério. Qual era o seu ministério? Comunicar, anunciar, proclamar a boa nova de salvação. Eu fico imaginando hoje, jovens, adolescentes, ou até mesmo crianças, que na sua família só eles conhecem Jesus.
que no seu lar só eles têm ouvido falar da esperança. A luta deles de poder caminhar nos caminhos de Jesus, de fazer aquilo que agrada a Jesus, quando na sua casa ninguém faz isso. Eu quero dizer para esse jovem, para essa criança, esse adolescente, vale a pena. Continua, não desiste não. Firma com o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sabe o Senhor que através da sua vida você alcance o seu pai, você alcance a sua mãe, alcance o seu padrasto, alcance os seus irmãos, alcance a sua família toda e traga todo mundo para os caminhos do Senhor Jesus. Eu creio que Deus pode fazer isso e pode te usar, amém? Amém? Para isso vale a pena. Colossenses 1:26, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja de Colosso: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vocês, a esperança da glória. A esperança da sua família está em Cristo que está em você. A esperança do seu lar está em Cristo que habita em você através do Espírito Santo. A diferença, a mudança que você quer ver na sua família, ela começa quando você abre o coração e entrega a sua vida para Jesus. Jesus começa a mudar você. E esse evangelho de Cristo, que pega o pecador, que perdoa, que levanta, que transporta do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus, esse mistério é o mistério de que Jesus colocou nas nossas mãos, revelou a cada um de nós, para que nós anunciemos a esperança. A esperança é Jesus Cristo. Qualquer um pode falar isso. Qualquer um, pastor? Qualquer um que tenha tido um encontro com Jesus. Não precisa ser pastor, não precisa ser diácono, não precisa ser teólogo para falar: olha, eu tive um encontro com Jesus, foi maravilhoso, e Ele pode fazer isso com você também. Qualquer um pode fazer. Eis o mistério, a esperança para o pecador perdido, tanto para o judeu quanto para o grego. Não há acepção de pessoas. Paulo está contando aqui o mistério que estava oculto, sabe por quê? Porque os judeus queriam só fechar o caminho para os outros povos, quando na realidade o que Deus queria é alcançar todas as nações. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, antes a gente só falava aos judeus, mas não, Jesus falou que é para todos. A salvação é para todos. Para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco, para o asiático, para o brasileiro, para o japonês, para todos, todos os lugares. É esse Cristo que veio ao mundo, entregou a sua vida na cruz do Calvário, o sangue dele que nos purifica de todo o pecado. Aquele que está agarrado, preso, aprisionado, acorrentado nos vícios, nas drogas, nas mãos do inimigo, na prostituição, em todo e qualquer lugar, na bebida. Jesus é a solução para todos. Ele é solução para o religioso e para o ateu, para o bonzinho e para o mauzinho. Esperança para o homem de todos os lugares, de todas as comunidades, de todas as facções, de todos os partidos. Jesus é a esperança. Jesus é a solução. Sabe por que eu digo do bonzinho e do mauzinho? Porque tem gente que acha, que porque é bonzinho, está tudo certo. Não, não é o fato de ser bonzinho que garante salvação para ninguém, não. O que salva é Jesus Cristo. Este é o Evangelho. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos precisam se arrepender e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Todas as idades.
Adolescente que não aceita Jesus também vai para o inferno. Criança que sabe o que é certo e o que é errado e não aceita Jesus também vai para o inferno. Jovem que não aceita Jesus também vai para a perdição eterna. Idoso, bonzinho, cabelo branquinho, que anda devagar, não faz mal a ninguém, mas se não aceitar Jesus, também está perdido, meus irmãos. Porque o que nos leva ao Pai é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Amém? Amém? Comunicando o Evangelho de Cristo, comunicando a graça de Deus. Paulo vai dizer isso. Nada tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra o ministério que Deus colocou na minha mão, de anunciar o Evangelho da graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Graça de Deus. Graça é dom imerecido. Graça quer dizer que eu não mereço, mas o Senhor de graça, por graça, me alcança. Quer dizer que eu não mereço ser salvo. Não, não mereço. Pastor, o senhor não merece ser salvo? O senhor não é pastor? Sim. Quem disse que é porque é pastor que é salvo? Não. Tem que ser pastor porque é salvo. E não ser pastor para ser salvo. É o contrário. Tomara que todo pastor seja salvo, amém? Tomara, né? Tomara que todo pastor seja salvo. Mas na realidade a salvação não está no título, está no Senhor, na graça que nos alcançou. Anunciando que ninguém merece ser salvo, que ninguém será salvo por mérito, né? Eu quero melhorar a minha empresa, eu vou trabalhar. Eu quero trocar o meu carro, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou me apertar de um lado. Em vez de ficar comendo carne todo dia, eu vou comer um ovo de vez em quando, né? Eu não vou ficar enchendo o cartão de crédito de coisa, porque eu quero comprar um carro. Então eu vou juntar dinheiro, eu vou trabalhar, vou fazer hora extra. Jesus não morreu na cruz para que eu troque de carro, não. Se eu quero melhorar de vida, eu trabalho. Eu não vou aceitar Jesus porque eu quero ter prosperidade. Não! Eu tenho um encontro com Jesus porque só Ele pode me levar para o céu, senão eu vou para o inferno. Eu tenho um encontro com Jesus porque só Ele tem poder de perdoar os meus pecados. E porque para todo mundo eu não presto, mas o Senhor me ama. O mundo não me valoriza, o mundo não valoriza a sua vida. A sua vida no mundo pode valer um carro, roubam o teu carro e matam você. Pode valer um trocado da carteira, roubam a tua carteira e matam você. Pode valer um celular, um chinelo, um boné, ou nada, uma discussão no bar. A sua vida não vale nada para o mundo. Mas Jesus valoriza tanto a tua vida e a minha vida, que Ele entregou a dele no nosso lugar. Porque nós merecemos? Não. Pela graça de Deus. Nós, meus irmãos, sinceramente, o ser humano merece, sabe o quê? Condenação. É isso que nós merecemos. Porque Deus fez tudo do bom e do melhor. E o homem escolheu desobedecer a Deus. O homem escolheu virar as costas para Deus. Só que Deus, que é Pai misericordioso, Ele envia o seu Filho para que pelo menos aqueles que crescem pudessem ser salvos por Ele. Graça, graça. O Senhor derramou a sua graça. Então, se eu não mereço, mas Jesus me ama, por que eu julgo o meu irmão? Aquela mulher adúltera, arrastada pela praça, na frente de todo mundo, jogada aos pés de Jesus. Olha, esta aí foi pega em pleno ato de adultério.
A lei diz que ela deve ser morta, apedrejada. E o Senhor, o que diz? É o que o texto bíblico vai dizer. E Jesus então diz para todos que estavam ali: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. O texto diz que dos mais velhos para os mais jovens, naquele momento confrontados com as suas próprias vidas, perceberam que ninguém ali não tinha pecado, todos tinham pecado. Talvez havia alguém ali que já havia feito algum adultério no passado. Talvez houvesse alguém ali que havia mentido, alguém que já havesse roubado, alguém que tivesse brigado com pai e mãe, alguém que tivesse alguma coisa oculta, alguém que vivesse uma vida escusa, alguém que na feira tirava um pouquinho mais além do que devia, alguém que não pagava as suas contas e ficava escondido, alguém que pegava dinheiro dos outros, alguém que tinha mania de mentir para os pais. Talvez ali naquela situação tinha alguém que fazia alguma coisa escondida, e aí um por um foi largando a pedra. Um por um foi vendo, rapaz, sem pecado não dou não, eu estou devendo. Foi largando a pedra. O texto diz que num dado momento, todo mundo, foi aquela multidão, foi todo mundo embora. Jesus levantou a cabeça, olhou para aquela mulher que estava ali. Cadê os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém jogou pedra em você? Não, Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz o seguinte: meus irmãos, nem eu também te condeno. Agora, vai e não peques mais. Você teve um encontro comigo aqui. Você foi salva da morte por mim aqui. Agora vai e viva uma vida que honre a mim. E o texto bíblico diz que aquela mulher se levantou. Os historiadores vão dizer que aquela mulher passou a seguir fielmente a Jesus. Teve a sua vida transformada. Se antes ela tinha uma vida de promiscuidade, se antes ela vivia no adultério, nas coisas erradas, agora ela era uma serva do Senhor Jesus, que acompanhava e vivia para o Senhor. Transformação. Por quê, meus irmãos? Porque a graça de Deus veio sobre ela. Jesus não falou que ela não era culpada. O texto, você pode olhar, Jesus não falou que ela não era culpada. Jesus não falou assim: não, vocês estão mentindo, mentira, ela não é não. Jesus sabia que ela era. Mas Jesus, naquele momento, perdoou os seus pecados. A graça do Senhor foi sobre a vida dela. Agora, vai e não peques mais. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus perdoa o meu pecado e o seu pecado, mas Ele quer que nós vivamos uma vida de santidade daqui em diante. Ele quer que eu e você vivamos uma vida que dê glórias a Ele, que abençoe, que faça diferença. É isso que Ele quer. Certinho ou caloteiro, Jesus é a solução. Viciado ou são, Jesus é a solução. Trabalhador ou bandido, Jesus é a solução. Porque o bonzinho também precisa de Jesus. O pobre, o rico, todos precisamos da graça de Deus. Ninguém vai ser salvo porque é bom marido, paga todas as suas dívidas, faz tudo direitinho, não tem vício, vive de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Você vai ser um bom cidadão fazendo tudo isso, mas você não garante a salvação assim, porque a salvação está somente em Cristo Jesus. Todos precisam da graça de Deus. Já no final, meus irmãos, testemunhando de Cristo. Jesus te alcançou, você teve um encontro com Jesus, Jesus visitou você, aquela mulher ali
um encontro com Jesus, à beira da morte Jesus a salvou, as livrou das mãos dos seus algozes, transformação, agora viva uma vida de testemunho, uma vida que exalte ao Senhor, uma vida em que todos ao redor vejam, essa é uma serva do Senhor Jesus. Verso 24, Paulo disse, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Diamarturomai, testemunhar. No original grego, no Novo Testamento, essa palavra, testemunhar, sabe o que quer dizer? Atestar que Jesus é o Senhor. Testemunhar, afirmar solenemente, dar testemunho solene a alguém, confirmar uma coisa por testemunho, fazer alguém crer. Como? Através do seu testemunho. Ele fez comigo, Ele transformou a minha vida, Ele me alcançou, eu andava assim, tive um encontro com Jesus, Ele fez a minha vida mudar, Ele me alcançou, Ele me amou quando ninguém me queria. Eu tenho visto alguns vídeos no Facebook, nos Reels, e tem um rapaz que ele é cabeleireiro, e tudo. O que ele faz? Ele passa na rua, vê pessoas que estão em situação de rua, mendigos, e aí ele pega aquela pessoa e conversa com aquela pessoa para ajudar aquela pessoa que está ali. E eu já vi ele fazer você vê aquela pessoa em situação de rua, às vezes 40 anos, 20 anos, 30 anos, e a pessoa está com a aparência de 20, 30 anos a mais do que aquilo. A pessoa está suja, maltrapilha, barbudo, cabeludo, abandonado na rua, e ele pega e pergunta àquela pessoa, e a pessoa diz que aceita, então ele vem, pega aquela pessoa, leva para o seu salão de beleza, e aí ali ele dá toalha, sabonete, shampoo, roupa, e a pessoa vai para o banheiro e ela vai, toma um banho, tira toda aquela sujeira, depois de tanto tempo na rua, e a pessoa vem depois com o roupão direitinho, e aí ele pega aquela pessoa, senta ela na cadeira e começa, corta cabelo, ajeita, faz barba, sobrancelha, ajeita a pele, algumas pessoas, quando é mulher, faz maquiagem, bota uma roupa nova naquela pessoa, bota uma roupa, depois tira foto e começa a mostrar antes e depois. Antes e depois. E que coisa bacana, meus irmãos, é ver que debaixo de toda aquela sujeira, toda aquela imundície, aqueles cabelos engranhados, toda aquela sujeira da rua, havia um ser humano, totalmente, que por causa de um banho, de um cuidado, estava ali aparentemente transformado. Aparentemente. Porque aquele rapaz, ele só tem poder de mudar o exterior. Se aquela pessoa tiver problema com vício, e ela não tiver um encontro com Jesus, infelizmente, daqui mais um tempo, ela corre o risco de voltar a tudo aquilo que ela passou. Ela não tem família, porque por causa das questões, lá na família, a família não quer mais. Por causa dos vícios, das drogas, por causa, muitas vezes, dos roubos, das situações que viveu, a família não quer mais. E aí você olha aquela pessoa arrumadinha, tudo direitinho, mas se ela não tiver um encontro com Jesus, daqui mais um tempo, ela volta àquele mesmo estado que estava antes ali na rua. Porque a mudança que Deus faz, ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Esse rapaz, ele só pode fazer a mudança de fora.
mas a de dentro quem faz é Jesus Cristo. É Jesus Cristo quem faz. Jesus não estava mais presente fisicamente, mas os seus discípulos estavam. E sabe o que eles fizeram? Começaram a anunciar. Eu fico imaginando Pedro dizendo, cheio do Espírito Santo: rapaz, eu era um homem rude, bronco, pescador, olha minhas mãos de trabalho aqui, olha assim, eu estava lá, ninguém dava nada por mim, Jesus passou lá, falou assim: venha, e eu vou te transformar em pescador de homens. Eu andei 3 anos com Jesus, Jesus transformou a minha vida. Eu não amava ninguém, eu era rude, eu só tinha palavras pesadas, eu queria qualquer coisa, eu queria passar a espada, mas Jesus me transformou. E Ele pode fazer isso com você também. Eu fico imaginando Levi, Mateus, contando: rapaz, eu era publicano, eu cobrava demais, eu até dava um jeitinho de pegar mais alguma coisa para mim, eu trabalhava na alfândega, eu cobrava do meu próprio povo, eu trabalhava para Roma. Um dia Jesus passou lá e falou: vem, segue-me. Eu larguei tudo e eu fui ao encontro de Jesus. Jesus me transformou. A minha vida de desonesto, minha vida ficou para trás. Eu fico imaginando Zaqueu falando: rapaz, eu era ladrão, eu não queria saber de ninguém, eu queria era dinheiro no bolso, meu Deus era o dinheiro. Um dia Jesus entrou na minha casa, me transformou, eu sou nova criatura. Fico imaginando a discípula de Jesus falando: rapaz, eu vivia aprisionado por Satanás, tinha 7 espíritos imundos que habitavam em mim. Jesus me expulsou esses 7 espíritos, esses 7 demônios da minha vida, me transformou, me aceitou, me amou, e hoje eu sirvo a Jesus. Aconteceu comigo. O que você pode dizer? O que você pode falar para o seu amigo do trabalho? O que você pode dizer para o seu vizinho? O que você pode mostrar na sua família? Você esqueceu como eu era? Você pode dizer isso? Você não está vendo que eu melhorei? Você não está vendo que Jesus transformou a minha vida? Uma vez eu virei para um marido, cuja a esposa tinha aceitado a Jesus, isso tem muitos anos, e ele começou a reclamar porque ela estava indo muito para a igreja. E eu virei para ele e falei assim: você quer que ela volte lá para onde ela estava? Porque você lembra de onde ela estava. Quer que ela volte lá? Com aquelas roupas que ela usava na beira do bar lá, tomando cerveja, enquanto você estava trabalhando? É para lá que você quer que ela volte? Você está reclamando de quê? Você sabe o que ela fazia enquanto você trabalhava? Ali naquele bar, enchendo a cara, no meio daqueles homens. Ele falou: não, pastor, não é isso. Eu falei: por que você não está vindo com ela para a casa do Senhor? Você deveria estar ao lado dela, indo para a casa do Senhor. Você quer que ela volte a ser aquela rabugenta, aquela brigona, aquela com a palavruda, que tinha 300 palavrões em cada palavra que falava? Não, pastor. Você não reconhece que está melhor, não? Não, pastor, está melhor sim, tudo. Mas por que você não vem com ela? E ele passou a vir. Ele passou aí, né, com aquela esposa. Porque o testemunho dela fez a diferença na vida dele. É o nosso testemunho, meus irmãos. Quando eu falo: aconteceu comigo, eu recebi Jesus em minha vida, e o que Ele fez na minha vida pode fazer na sua vida também. Eu estava perdido, eu não tinha compromisso com nada, a minha vida era vazia e sem propósito, mas eu tive um encontro com Jesus. Acabava a cerveja, acabava a alegria. Acabava as drogas, acabava a alegria. Mas eu tive um encontro com Jesus e hoje a minha alegria não acaba. Eu passo lutas, provas, mas eu estou cheio de esperança, cheio de fé, porque Jesus está comigo. Antes eu era abandonado, eu me sentia sozinho, vivia depressivo,
vivi afundado, mas eu tive um encontro com Jesus. E hoje a alegria do Senhor é a minha força, eu caminho com Ele. Testemunho, igreja, testemunho. Não perca a oportunidade de falar: Jesus é a solução para o que você está vivendo. Por que você diz isso? Porque foi comigo. E a palavra de Deus não mente, é para você também. Eu não me achava digno, Jesus me alcançou, me amou assim mesmo. Me disseram que Deus me ama. Nunca ouvi ninguém falar que me amava. Mas um dia alguém virou e disse: Jesus te ama, Deus ama você. E eu recebi o amor de Deus naquele dia. Eu não tive amor de pai, não tive amor de mãe, mas eu recebi o amor do Pai Celestial. Por isso a minha vida é transformada. Por isso hoje sou pai e posso amar. São testemunhos de vidas transformadas pelo poder que é Jesus. Meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Igreja, é tempo de testemunhar. É tempo de testemunhar. Fui salvo sem merecer. A graça de Deus me alcançou. Vão sempre falar para você assim: por que você acha que você é salvo? Por que você acha que você merece? Responda: eu não mereço, mas Jesus me salvou pela graça dele. Quem disse que foi porque eu mereço? Não mereço, mas a graça, o amor, a misericórdia de Jesus me alcançou. Adolescente, não espere ser adulto ou idoso para ter o seu encontro com Jesus. Tenha o seu encontro com Jesus o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque filho de salvo não é salvo, não. Ah, mas a minha avó vai para a igreja, a minha avó é batizada, o meu avô. No dia do juízo, sua avó sobe e você fica. Ah, mas o meu pai é pastor. Não tem teu encontro com Jesus, não. No dia do que Jesus voltar, o pastor sobe e você fica. É individual. É você com Jesus. É você tendo o encontro com o Senhor Jesus. A mamãe vai orar por você, o vovô, o papai, o pastor, a irmã, todo mundo vai orar por você. Mas é o teu encontro com Jesus que vai fazer a diferença na sua vida. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. A minha pergunta é: o culto está acabando, nós vamos embora. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que está salvo? Você já entendeu que não é por merecimento, é graça. Não é porque você comprou alguma coisa, ou porque pagou alguma coisa, ou porque você é bonzinho, não. Mas é porque você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o aceitou como Senhor da sua vida e disse: Senhor Jesus, eu sou seu, eu sou sua, eu me entrego a Ti, eu Te aceito como Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Você já fez isso? Se você fez isso de todo o coração, você pode dizer: o Senhor me salvou. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Mas você tem certeza da sua salvação? Você já teve o seu encontro com Jesus? Ou você ainda vive ouvindo as experiências dos outros? Ah, porque o meu pai disse que é bom, a minha mãe disse que é bom, eu venho à igreja porque o meu pai me traz arrastado. Ou você já teve o seu encontro com Jesus? Você já teve a sua experiência com Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se Jesus te chamar hoje, você está salvo? Recebemos a notícia agora: o jovem, 22 anos, infartou. Em nome de Jesus, que ele fique bem. Mas e se for eu?
E se eu não sobreviver? Eu tenho certeza que eu vou fechar os olhos aqui e vou abrir a eternidade ao lado de Jesus. Eu tenho essa certeza. Você tem? Jesus quer que você saia daqui nessa noite com essa certeza. Jesus quer que você saia daqui sabendo: eu sou de Jesus, Ele me comprou, eu sou dele, ninguém tira a minha vida das mãos dele. Pastor, como que eu faço isso? Entrega a sua vida para Jesus, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer fazer isso nessa noite? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Você quer sair daqui com a certeza da salvação? Você ainda não tinha feito, você ainda não tinha entregue a sua vida para Jesus verdadeiramente, e hoje você entendeu que a graça de Deus, Jesus te ama tanto que vai te alcançar em qualquer idade, adolescente, criança, adulto. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém nessa noite que ainda chegou aqui na igreja, gosta dos hinos, gosta do culto, gosta das organizações, mas que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Jesus quer ter esse encontro contigo hoje. É só você levantar a sua mão, entregando a sua vida para Jesus. Alguém? Levante a sua mão, eu quero orar por você. Alguém que não tenha feito ainda? Todos aqui já fizemos. Todos temos certeza de que se dormir hoje, fechar os olhos e partir, vai estar nas mãos do Senhor Jesus? Você tem essa convicção? Se você não tem, Jesus quer te dar essa certeza hoje. Só levantar a sua mão, entregar a sua vida para Jesus. Você em casa, você que está online, você também pode fazer isso. Aí você pode dizer: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e transforma a minha vida. Você pode fazer essa oração aí em casa. Depois você deixa um recadinho para a gente aí. Nos comentários, você deixa um recado. Deixa o seu contato, a gente vai fazer contato com você. Porque Jesus salva. Jesus cura. Jesus transforma. Porque Ele é Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome precioso de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por tão grande salvação. Estávamos perdidos e condenados nos nossos pecados, mas o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o teu Filho a este mundo, e o teu Filho Jesus Cristo entregou a sua vida para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. E ó Pai, aprove ao Senhor que o sangue de Jesus derramado na cruz lave o nosso pecado, transforme a nossa vida. E por isso, Pai, por causa de Jesus, porque somos do Senhor, porque Ele nos comprou, os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Pai, coisa tremenda e maravilhosa é ter certeza de que somos do Senhor, que fomos salvos por Jesus, que temos os nossos pecados perdoados e que o inimigo não tem poder contra as nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a focar, Senhor Deus, no Evangelho de Jesus, na boa nova de salvação. Ajuda-nos, Senhor Deus, a focar na graça do Senhor e a testemunhar, ó Pai, que Jesus Cristo nos salvou, nos transformou e pode fazer a todo aquele que crê da mesma forma. Ajuda-nos, Senhor, neste mundo desesperado, que nós levemos a esperança. Nesse mundo em trevas, que nós levemos a luz. Que nesse mundo perdido, que nós levemos a salvação, que é Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Que Deus nos abençoe. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu.
Não há outro meio de ir. Vamos louvar no HCC? Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Vamos louvar? Quero convidar a igreja a ficar de pé. Vou achar aqui o número rapidinho e nós vamos louvar. E assim nós estamos encerrando o culto dessa noite. Uma semana de bênção para nós, para a sua vida. Uma semana de vitória, né, de alegria na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. No cantor cristão, eu acho que é o 306. Mas no HCC, 295, inário para o culto cristão. 295, inário para o culto cristão. E nós vamos terminar o culto louvando ao Senhor. Foi Jesus que abriu o caminho para o céu. Não há outro meio de ir. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre cada coração, cada vida, cada família, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.